Tá? A gente está falando sobre os Rashei Shanim, os marcos de início de ano, que são marcos para vários assuntos. Agora a gente vai falar sobre o marco para Maaser Beimá, para dízimo do animal. A gente aprendeu que todos os animais que nascem até o novo ano do Maaser do animal são tirados de Maaser e depois, já a partir do Rosh Hashanah, já é uma nova contagem. Então, pode acontecer, às vezes, a pessoa ela tem 227 animais. Então, desses 227, ela vai tirar 22 dos 7, ela não vai tirar, aí já a contagem do próximo ano, já vai começar a contagem do próximo ano. Nesse ano aqui, não deu o número que é dividido por 10, então vai ser só 22. Então, é o marco. A gente falou, uma opinião falou que é Milulo, um de Lula, outra opinião falou que é um de Teixeira. Berrad Belu Rosh Hashanah Lemassa Beimá, dona Mishnah, Tanakama diz que em um de Lula, o Rosh Hashanah, do dízimo do animal, Mani, quem é essa opinião? Rabi Meir, essa opinião é Rabi Meir. Betânia, Rabi Meir, nós temos uma braita, que Rabi Meir diz, Berrad Belu Rosh Hashanah Lemassa Beimá, que um de Lula é o Rosh Hashanah, o dízimo do animal, que até ali a gente tira uma cedo, a partir dali já é uma nova contagem. Só que tem um problema com essa afirmação. Qual é o problema? Velgalimman, quem é a pessoa que fala que um de Nissan é o Rosh Hashanah dos Regalim, que a gente falou que o mês de Pessah é o primeiro das 3 festas. A gente falou que a pessoa que ela jura alguma coisa e passou as 3 festas nessa ordem, Pessah, Shavuot, e ela não fez, não levou, não trouxe doação, ela está transgredindo a proibição de não atrasar. Quem é que fala isso? É Rabi Shimon, não é Rabi Meir. A gente falou várias opiniões de qual é o marco, quantas festas tem que passar, quais festas tem que passar, e quem fala que é essas 3 nessa ordem, Pesach, Shavuot, Sukkot, é Rabi Shimon. Então, qual é o problema disso? Em Maseifa, é Bilazav, Rabi Shimon, Omrim, Bechad, Betishrei. Na continuação da Mishnah, a gente fala que a Rabi Lazar e Rabi Shimon discutiram com o Tanakama, com o primeiro sábado da Mishnah, e falaram que o Rosh Hashanah, o dízimo do animal, é onde Tishrei. Ou seja, a Mishnah está falando sem nome, que a gente chama de Tanakama, ou chama de Stama, sem falar o nome. E a gente viu que a Mishnah, falando sem falar o nome, ela escreveu que qual é o Rosh Hashanah para o dízimo do animal? Um de Elul. Agora a gente vê depois que uma das coisas que a Mishnah cita é o Rosh Hashanah das festas. A gente falou que a ordem das festas para poder ser considerado que a pessoa está atrasada, que é Pesach, Shavuot, Sukkot. Então, peraí. Então, como é que fica? E essa opinião, quem fala é Rabi Shimon. E o Rabi Shimon discutiu com o Tanakama, com o primeiro sábio que falou que o macê de animal é Elul, e falou que ele é um de Tishrei. Então, ficaria assim. Deixa ver para Rabi Shimon, Meitata Rabi Meir. A primeira frase que a gente citou, que a gente falou que o 1 de Nissan, o mês de Nissan, ele é o Rosh Hashanah dos Reis, aí ficaria como opinião de Rabi Shimon. Rabi Shimon fala isso, não é Rabi Meir. Depois a frase do meio, que diz que o dízimo do animal é um de Elul, combina com o Rabi Meir. Aí vem a terceira frase no final e fala Rabi Shimon de novo. Decide quem é que está falando. É estranho você falar, pegar uma mesma Mishnah e dividir em tantas opiniões. Às vezes a Guimarães, por falta de opção, responde que é assim mesmo, mas quando dá para dar outra resposta, a Guimarães dá outra resposta. Então vamos lá. Amaravel, você fala Ravel, você Rabi, quem escreveu essa Mishnah foi o próprio Rabi Udanassi, não é a opinião de alguém. O Rabi Udanassi falando, Venassi vla liba, Venassi vla liba, Venassi vla liba de Tanaí, ele está seguindo de acordo com os Tanaim, ou seja, o próprio Rabi Udanassi que arrumou a Mishnah, ele concorda com o Rabi Meir na questão do dízimo do animal, ele discute a questão das festas. Baregalim, Savala, que Rabi Shimon, em relação às festas de Pesach, Shavuot, Sukkot, ele segue como Rabi Shimon, que tem que ser nessa ordem. Passou as 3 festas nessa ordem, é considerado que ele atrasou. Agora, em Maaser Behemá, em dízimo de animal, ele opina como Rabi Meir, que é um de Elul. E ele citou a opinião dos outros sábios, que era baseada em Shimon, e falam que é um de Tishrei. A opinião dele é como Rabi Meir. Fala Gmará, Iahi, Arba'a, Hamishá, Rabo. Fala, peraí, então se é assim, não são 4 coisas, são 5 coisas. Por quê?
Porque tem o 1 de Nissan, que é para os reis, tem o Pesach, Shavuot, Sukkot, que é o Pesach, que é o Marca, o 15 de Nissan, tem o 1 de Elul, tem o 1 de Tishrei e tem o 15 de Shvat. Então, são 5 coisas. A Mishnah começa falando, são 4, Rosh Hashanah, são 5. 1 de Nissan é o Rosh Hashanah para contar os anos dos reis. O Pesach, 15 de Nissan, é o Rosh Hashanah para as festas, ou seja, que essa é a ordem das festas, que passar as 3, a pessoa está transgredindo a proibição de atrasar. 1 de Elul é o dízimo do animal. 1 de Tishrei é o Rosh Hashanah típico para vários assuntos. E o 15 de Shvat, das árvores. Amarava, falou Rava, Arba'a de Vriakol. Rabi Meir, Arba'a da Regalim. Tinha Arba'a da Massabemal. O Rabi não se escreveu 4, porque 4 é por todas as opiniões. Como assim? De acordo com o Rabi Meir, que ele não concorda que é Pesach, Shavuot, Sukkot. Então ele tira 1, que é o 15 de Nissan. E de acordo com o Rabi Shimon, que ele não concorda que é um de Elul, é o Rosh Hashanah dos animais, e sim junto com um de Tishrei, então já está incluso. Então ele tira 1 também. Dal, tira Massaré, maldiz do animal, que já está incluso junto com os outros de Tishrei. Por isso que são 4 por todas as opiniões. Rav Nachman bar Yitzhak amar, Arba'a Chodashim ben Kamar Shanim. Rav Nachman dá uma outra resposta. São 4 meses. E dentro desses 4 meses, pode ter até 5 ou mais Rosh Hashanah. São 4 meses, não são 4 Rosh Hashanah. Por isso que 15 de Nissan e 1 de Nissan são no mês de Nissan, então por isso que não tem problema com a quantidade de números de Rosh Hashanah. Assim, o Rav Nachman bar Yitzhak dá essa resposta, mas já vai perguntar. Meite veio perguntaram para o Rav Nachman bar Yitzhak como é que você está querendo dar essa resposta. Tem uma braita que diz assim, Shisha Sabe Nissan, Rosh Hashanah 16 de Nissan é o Rosh Hashanah para o homem. Como assim? Sabe que no segundo dia de Pesach, 16 de Nissan, fazer um sacrifício com cevada. A partir dali era permitido usar o cereal novo, chamado de Hadash. O cereal novo que enraizou antes de Pesach. Então, a partir do segundo dia de Pesach, fazia o Korban HaOmer, a partir dali podia usar a nova colheita de trigo, de cevada, para o uso próprio. Shisha Besivan, Rosh Hashanah. Agora, 6 Sivan em Shavuot, é Rosh Hashanah para os 2 pães. Como assim? Em Shavuot, a gente sacrificava da colheita nova pães feitos de trigo da colheita nova. A partir dali, era permitido trazer da colheita nova sacrifício do Beit HaMikdash. Então, são 2 marcos, 16 de Nissan para você usar da colheita nova e 6 de Sivan para o Beit HaMikdash poder usar da colheita nova. Então, você vê aqui mais 2 marcos. Só que a questão é que Nissan, tudo bem, está no mês de Nissan. Então, pela resposta que Rav Nachman bar Yitzhak deu, que são 4 meses, só que tem vários Rosh Hashanah. Então, quais são os 4 meses? Shvat, tem outubro Shvat, 15, que é o ano novo das árvores. Tishrei, obviamente, o Rosh Hashanah. Elul e Nissan. E Nissan pode ter 2, que é o 15 de Nissan, que é o Pesach, que é o marco das festas, e o 1 de Nissan, que é o dos reis. Mas agora, nessa base, a gente está... Então, esse outro aqui que a gente está acrescentando do cevada, beleza. Mas o 6 de Sivan já é um 5º mês. Lerava alit nishisha. Lenar baritzalit nihamishá. Então, a gente faz uma pergunta agora, tanto pela resposta que Rava deu, tanto pela resposta que Rav Nachman deu. O que Rava falou? Rava falou, não, para a opinião de todo mundo tem 4. Porque um não concorda com o do outro. Mas tem esses outros 2 aqui. Então, tinha que ser 6. E para Rav Nachman que fala que a Mishnah quer dizer meses que tem dentro deles de Rosh Hashanah. Então, tinha que ser 5, com o mês de Sivan. Então, a gente fez uma boa pergunta, tanto a resposta que Rav Nachman deu, tanto a resposta que Rava deu. Amarav Papa, que Kahash Mir Dechal Meurta. Fala, Rav Papa, a Mishnah não está considerando algo que só começa de manhã. Que Kahash, a Mishnah está considerando Mid, algo, Dechal, que coincide, que já começa, que já acontece, Meurta, da noite. Desde que entra o dia, que é, no judaísmo o dia começa pela noite. Mid, Delochal, Meurta, Lo Kahash. Algo que não começa na noite, não é considerado. Deu 1 de Tishrei, entrou o novo ano. Deu 1 de Elul, anoiteceu 1 de Elul, já é um dízimo do animal, já, agora a partir daqui já é outra conta. E essas coisas que a gente está falando dos Tealechem e do homem, do sacrifício de cevada, do sacrifício de pão, era feito no dia. A partir do momento que as pessoas faziam o Beit HaMikdash, faziam o sacrifício, a partir dali podia usar. Era feito de dia, não de noite. Fala Gmará, Varei Galim do Lohai Miurta Vekahashi. Se for assim como está falando, então por que a Mishnah ela considera também sobre as festas, né, que a pessoa tem que doar um korban?
aí passa Pesach, Shavuot, Sukkot, ela está transgredindo. Afinal, ela só pode trazer um corban de dia, não pode trazer de noite. Então, a proibição só vai acontecer mesmo de dia. Fala Gumará, que já que ele tem que trazer, ele tem que trazer. Então, quando está anoitecendo, já agora a terceira festa, já passou as 3 festas, ele já é obrigado a trazer. Então, já tem essa obrigação de trazer, então não é chamada uma coisa que só começa no dia. Fala Gumará, varei ovlo de lochai meurta vekahashi. A lei de Yovel do ano 50, que libera os escravos, devolve as terras, etc, etc. Que também isso acontece no dia, quando toca o shofar e tudo isso, que costumava tocar o shofar no ano de Yovel, mostrando que os escravos iam voltar para suas casas, tudo isso. E na Mishnah a gente falou que um de Tishrei, o Rosh Hashanah, também para o Yovel. Fala Gmará, Rabi Shmuel Benosh, Rabi Yochanan Broca, isso está seguindo a opinião de Rabi Shmuel, que ele falou, de Amar Merosh Hashanah Chai Lovel, que desde que entrou o ano 50, no Rosh Hashanah, entrou a noite de 1 de Tishrei, já tem todas as regras de Yovel. Não precisa esperar acontecer o Yom Kippur, toque do shofar, tudo isso, e sim, a partir de que entrou, ou seja, a partir da noite. Por isso que sim está contado na lista das coisas da Mishnah. Rav Sheish Abei David Amar, Rav Sheish dá uma outra resposta, que Kahash, Vindilotal e Bemassi, a Mishnah só considera Rosh Shani e Marcos, inícios de ano, em relação a algo que não depende de ação, é o tempo, 1 de Elul, 1 de Tishrei, 15 de Shvat, entrou, anoiteceu o dia, já é Midi, detalhe, Bemassi, algo que depende de ação. Louca Kahash não está considerando. Então, como esses dois que a gente citou antes, do pão que era sacrificado no Beit Midrash, da cevada que era sacrificada no Beit Midrash, precisa do corban do ser humano. A partir daqui, que ele fez o seu corban, a partir dali, podia usar da colheita nova. Então, por isso que a Mishnah não citou. Jota Guimará, Varei Galim. As festas, o que tem as festas? Que você, para você ser Hayav Corban, aparentemente você podia pensar que é só a partir que você já fez o Tamid, Shachar. Sabe que o Beit Midrash sempre começava com o Corban Tamid, queimado para Deus no início do dia, e o outro no final do dia. Então, enquanto não fizer aquele Corban Tamid, ainda não tem obrigação, porque eu não posso trazer nenhum Corban antes de começar o primeiro Tamid. Responde Gumará, a proibição vem automaticamente. Não é considerado só depois que vai ser que vai fazer o Tamid. Não, desde que você identificou o dia, entrou a segunda festa, a terceira festa, passou as 3 festas, isso já é chamado que está transgredindo, não precisa, mesmo que ele não pode fazer Corban enquanto não tiver o Corban Tamid, isso não é chamado de falta. Então, Gumará, varei ovlot, que ovelha também depende do toque do shofar. Pode agora a mesma resposta, Broca, e segue a opinião de Abishmael, que fala que não depende do toque do shofar para liberar os escravos, para acontecer tudo o que tem acontecido no ano 50, e sim, entrou o ano, pronto, já acontece tudo. Essa é uma outra resposta. Ravá chamar uma terceira resposta, Arbara Sheishanim Shehen Barbara Shehodashim. A Mishnah quer falar para a gente 4 inícios de ano, 4 marcos, que são no início do mês. Esses outros que você está querendo trazer, do 6 de Sivan, do pão de Shavuot, ou do 16 de Nissan, do sacrifício de cevada de Pesa, não são no início do mês. Bechad, Bishvat, que Beit Shammai, um de Shvat com a opinião de Beit Shammai. Quer dizer, a Mishnah fala assim, tem 4 Hashanim, 4 cabeças de ano que são no início do mês. O Beit Hillel vem e discute e fala que, não, as aves é no 15 e não no 1. Acho que tem a opinião que diz que é no 1, que é o Beit Shammai. Arkamar, assim quis dizer. Shloshal de Vriakol, 3 por todas as opiniões, que é um de Elul, um de Tishrei e um de Nissan, e um que está discutindo, que é um de Shvat, que vem e discute e fala que o Beit Hillel fala que é 15. Had Bishvat, um de Shvat, Maklok, Beit Shammai e o Beit Hillel. Discussão de Beit Shammai e Beit Hillel. Muito bom. Agora vamos analisar a própria discussão entre eles, entre o Tanakama, que a gente falou que era Rabi Meir, e Rabi Lazar Rabi Shimon, que o Tanakama falou que o quanto que é o Mar, o Rosh Hashanah do dia do animal é um de Elul, e Rabi Lazar Rabi Shimon falam que é um de Tishrei. Por que dessa discussão? Vamos ver o motivo de cada um. Vamos lá. Amar Rabi Yochanan, no Shnehem, Mikrai, Fadarshu. Rabi Yochanan, os dois aprenderam do mesmo passuco. Um para cá, um para lá, um falando que é Tishrei, falando que é Elul, mas os dois aprenderam do mesmo passuco. Qual é? Shneemar. Está escrito assim, Lavshu Harim Atzon, Vamakim Yatfubar e Troa Fashiru. Passou com o Teilim.
fala que a terra vai estar cheia de vegetação, os animais, o rebanho vão lá comer, carim, é um nome para rebanho, para ovelha. Vamakim atubar, os vales estão cheios de cereal, estão cheios de plantas, e troal, afuxir, as pessoas estão muito felizes, estão cantando e tal. Outra explicação diz que troal seria o barulho do próprio cereal, que é como se estivesse cantando. Parece que tanto barulho quando bate o vento, os cereais estão cheios, as espigas cheias, parece como se tivesse uma música. Vamos lá. Rabi Meir Savara Meir opinou, por que eu digo que é um de Elul? Quando que a época que o rebanho se veste, como assim se veste? Está grávido, maior, está mais cheio. Bisman chama aqui Metluvar, que é na época que os vales estão cheios de colheita, cheios de cereal. Na época que os vales estão cheios, aí é a época que o animal engravida. Vem matar a máquina Metluvar, e quanto que é isso? Quando que acontece isso? Bedar, no mês de Adar. Mitabrot Bedar, então os animais engravidam em Adar. Veoldot Beav, nascem em Av. 5 meses. Adar, Nissan, Yar, Sivan. Adar, Nissan, Yar, Sivan, Tammuz. 5 meses, nascem em Av. Rosh, nasce Lahem, Elul. Então, para você ter um marco, né, um mês antes, onde Elul, já a produção toda já foi. Rabi Lazar, Rabi Shimon, Omri, fala, não. Ei, matai lafshukarim matson, quanto que os animais se vestem, ou seja, engravidam? Bisman shitroal afashiro, na época que as pessoas estão, que o cereal está tão cheio que eles estão como se fosse cantando. Quando é que o cereal está cantando? E matai shibolim tirar, quando que os cereais estão cantando? Não é no mês de Adar. O mês de Adar realmente está cheio de cereal, mas ainda não está tão completo para considerar como um cântico. Aqui o barulho do vento no cereal é bem Nissan, em Nissan. Então é nesse momento que os animais lavshu se vestem, engravidam. Mitabrot Nissan, 5 meses, eu dou do Belul. Nissan, Yad, Sivan, Tammuz, Av, 5 meses, em Elul, nasce. Rosh Hashanah, Shelahem, Tishrei. Então o marco tem que ser um de Tishrei, que aí já deu tempo de nascer tudo. Essa é então, uma opinião diz, na época que que a terra está cheia de cereal, mas não que os cereais estão tão cheios a ponto de fazer música. E outra diz não, na época que o cereal está e trova fashiro. Conta que Maravi, Darnami e Active trova fashiro. Pela outra opinião, pela primeira opinião que diz que não, é na época que o cereal está crescendo, mas não que está cheio, está já fazendo música. Como é que ele explica essa parte do Passuco? O Passuco fala juntos duas coisas. Ele explica a rube a falta. Essa parte que fala da música é realmente os animais mais atrasados. Quando está mais atrasados, aí é em Nissan, mas a época comum não é em Nissan. O Rashi fala aqui para a gente, existe um rebanho, a famosa história de Yaakov, que elas têm mais pele, então elas não têm tanta pressa em se acasalar, e aí elas demoram mais. Essas realmente só vão engravidar em Nissan, mas as comuns já em Adar. Assim que responde por que está escrito Troá Fashir, porque realmente tem animais que engravidam na época que está em Nissan, mas são os atrasados, não é o comum em Adar. Vida, Arnami, agora pergunta ao contrário. Pela opinião que disse que, principalmente em Nissan, que é o momento de engravidar, está escrito lá Shuvarim Matzon, está escrito que o animal vai se engravidar, vai se vestir. Na época que está enchendo de cereal, que é na época de Adar, ativa uma queimia atubal. Responde a mesma resposta ao contrário. A Uber Harfaita. Essa parte do Passuco está falando que já em Adar, o animal já está engravidando, são nas apressadas. Os animais que têm mais rapidez em se acasalar. Teatro, Adar. Mas o normal é em Nissan. Então, cada um olha, considera um outro mês o normal para o animal engravidar. É interessante, surgiu agora na minha cabeça a pergunta, que a gente sabe uma regra que a gente não pode ter marloket bemitziut. Não pode ter uma discussão em algo que é um fato. A discussão tem que ser na lei. Se eu considero ou não considero. Aqui, aparentemente, eles estão discutindo quando é o momento mais comum dos animais engravidarem. É só ver, só olhar. Provavelmente a pergunta é o quanto que é considerado. Eu não vi uma resposta sobre isso, mas eu acredito que a pergunta que eles estão discutindo aqui é se já tem um pouco de animais que sejam chamados de normal ou sejam chamados de apressados? Ou ao contrário, se aqui são os atrasados, demoraram até Nissan, mas o normal em Adar. Ou não, normal em Nissan e os de Adar foram apressados.
Provavelmente essa é a discussão entre eles. Qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Vamos lá. Bicho, Rabi Meir, tive lá Shukarimatson, de nós chamamos aqui Metrubat, Bikanami, tudo bem para o Rabi Meir, que ele diz que quando comecem a dar Shukarimatson, quando os animais engravidam e a dar a Metrubat, tem também aqueles que atrasam e Trofashido, que também na época que está cantando, na época de Nissan, também engravidam. Ela era Blazar Rabi Shimon. Mas para Blazar Rabi Shimon, o Passuco tinha que estar falando ao contrário. Por quê? Para Rabi Meir, como é que ficou? Lafshu Harimatson, os animais engravidam quando a Makim e a Tzubar, quando os vales estão cheios de cereal em Adar, aí o Passuco termina, acrescenta e Troa Fashiro, também na época da música, na época que os cereais estão mais cheios, também em Nissan, que são os atrasados. Mas o principal é no primeiro. Mas para Belazar, que é o contrário, que o principal é em Nissan e tem alguns poucos em Adar, então o Passuco tinha que falar assim, Lafshu Harimatson, Bisman Shitroa Fashiro. Tinha que falar que os animais se engravidam na época da música, na época que o cereal está cheio. E tem também aqueles da época que está começando a nascer, quem é Adar. Mas a ordem do versículo é que os animais engravidam no mês de Adar, que está começando a nascer, e no mês de Nissan, que já está cheio. Se for de acordo com a Belazar Bishimon, que o principal é em Nissan, tinha que ter Nissan primeiro, e também em Adar tem aqueles que se apressam. Então, por causa dessa pergunta, a gente vai dar uma outra explicação. Ela amarava, somente valorava. Quando fala ela somente, quer dizer, não dá para ficar com a explicação passada. Vamos para outra explicação. Todo mundo concorda que os animais engravidam quando a época que os vales estão cheios de cereal, que é no mês de Adar. Então, qual é a discussão deles? A discussão deles é numa interpretação do Passu. Qual é? Está escrito ACTAC. Você vai tirar o dízimo, todo o cereal que sai ano a ano. Daqui a gente aprende que tem que se reparar os anos. Bishnei Masruta Katumida Beira. Já que a Tara falou ACTAC 2 vezes, tira o dízimo, você vai tirar o dízimo. São 2 dízimos que estou tratando aqui. Errad Massad Bemar, Errad Massad Dagan. Um dízimo do animal e outro do cereal, né, das plantas. Da colheita, do cevada, trigo, tudo isso. Rabi Meir Savar, Makish Massad Bemar, Massad Dagan. Rabi Meir Savar, está vendo? A Torá colocou os 2 juntos, o dízimo do animal com o dízimo do cereal, para te ensinar que a época tem que ser parecida. Como assim? Você segue o estágio da situação. Assim como o cereal. Quando é que você tira o dízimo do cereal? Logo após você terminar o processo dele. Você colhe o cereal, se prepara, você faz tudo bonitinho, arruma o celeiro, arruma lá aqueles montes. Aí você tira o maceiro, tira o dízimo. Você não tira quando está mais ou menos. A mesma coisa, o dízimo de animal. Logo após acabar, logo após nascer, você tem que tirar o maceiro. Por isso tem que tirar no mês de Elul. Assim era a primeira opina. Já Reb Lazar e Abishmon falam, não, então, mesma lógica, isso aqui diz outra coisa. Realmente, a Torá comparou o dízimo de um com o dízimo do outro. Assim como a gente viu, qual é o Rosh Hashanah em relação ao dízimo do cereal? É Tishrei? Então, do animal também tem que ser Tishrei. Quer dizer, os 2 compararam com o cereal. Só que o Rabi Meir comparou a ideia, o estado que está, completou, preparou tudo, agora é hora de tirar o maceiro. Então, no caso do animal, seria Av, nasce tudo, Elul, de tirar o maceiro. E Rabi Lazar Bishimon fala, não, comparou com o cereal. Quanto que é o tempo de tirar o dízimo do cereal? Em Tishrei? O animal também é Tishrei. Muito bom. Próximo assunto. Berrad de Tishrei, Rosh Hashanah, a gente falou que de Tishrei é Rosh Hashanah dos anos. Acabamos de passar por Rosh Hashanah, agora estamos no ano de 5.681. Muito bom. Lemail, que está bonito, legal, mas a gente quer falar de coisa prática aqui. Para que Allahá é isso? O que muda para a gente se está no ano de 5.680 ou no ano de 5.681? Em relação a Allahá. Marafá, para estar outro, para o documento. O ano que você botar no documento, como a gente já falou lá no início da Masechet. Como a gente estudou, que notas promissórias que estão com uma data antecipada são psulim, estão impróprios, não pode cobrar de pessoas com isso. Pode cobrar da pessoa que está devendo, mas não pode cobrar de outra pessoa. Vou explicar já. De contar com uma data atrasada, caixeira. Vamos lá. Eu expliquei isso na outra aula, vamos dar uma recapitulada. Eu peguei emprestado de uma pessoa R$1.000. Aí eu fui lá e vendi
uma casa minha para alguém, um campo, o que for. Agora essa pessoa, ela quer pegar os meus reais de volta de mim. E eu não tenho dinheiro. Essa pessoa que me emprestou, antes de eu vender a minha casa para outra pessoa, ela tem direito de chegar nessa outra pessoa, pegar a propriedade como pagamento, e eu vou ter que pagar, me virar com esse cara que eu tinha vendido para ele. Assim é a lei. Então, se eu botar uma data antecipada no documento, o que vai acontecer? Na verdade, o empréstimo foi no dia 1 de Nissan, suponha. E eu botei uma data antes, o que vai acontecer? Acontece que as outras vendas que eu fiz para as pessoas, antes de eu ter essa dívida com outro, elas não têm nada a ver com essa dívida. Uma pessoa que eu estou devendo não pode vir e cobrar deles. Por isso que não pode botar uma data antecipada, somente uma data atrasada, porque a data atrasada piora. O cara não vai conseguir pegar. Por isso que está cachê. Mas a antecipada vai acabar cobrando as pessoas com injustiça. Então, por isso tem que ter um marco, tem que ter um ano para poder escrever um ano. Vietnã, a gente falou que um de Nissan, que é o Roshana dos Reis, a gente falou que escrevia nos documentos isso e tudo isso. Onde é que Mará? Viamina, na ilha que a gente falou, para que ela Rav está querendo ensinar isso? De um de Nissan, para a de Tarot, que é para os documentos. Então, peraí, tem dois Roshana que é para os documentos, um de Nissan para os reis e um de Tishrei também para os anos? Para que eu preciso de dois? Responde Mará, Locacha, não é contradição. Kande Malchei Israel, Kande Malchei Otolam. Uma contagem é para os reis de Israel, outra contagem é para os reis Goim. Os reis Goim contam de acordo com Tishrei, os reis judeus contam de acordo com Nissan. Peraí, o próprio Rav Hizda antes ele falou, olha, saiba que Rosh Hashanah de Nissan é só os reis de Israel, mas para os Goim é de Tishrei. Ué, você está cheio da nossa Mishnah. Pelo que a gente está falando, a Mishnah está falando isso, que o Rosh Hashanah dos anos é onde Tishrei. Rav Hizda Matrin Tinat Alashminan, o Rav Hizda está vindo querendo ensinar a Mishnah. Não é assim, não faz sentido o sábado de Guemará, que é vir ensinar uma coisa, está escrito na Mishnah claramente. Rav Hizda Karaya Rav Hizda quer vir explicar os psukim, como a gente estudou antes, tinha aqueles psukim sobre Nehemiah, com vários versículos, várias datas, por isso que ele citou aquilo, que uma época, quando ele estava pecador, ele é considerado como goi, quando ele estava direitinho, considerado como judeu, e tudo isso. Veibai tem outra explicação, Rav Hizda que era Bzeira Mar, Litkufá. Outra explicação, que não é exatamente isso que a Mishnah falou, que o Tishrei é o Rosh Hashanah dos anos, não é para te ensinar dos documentos, sim para te ensinar da Tkufá, da época, da lua, do sol, e todas as ideias dos anos que a gente conta a partir dessa data de onde Tishrei. Rabelezer, isso segue a opinião de Rabelezer, Demar Betishrei Nivaolam. Rabelezer falou que o mundo foi criado em Tishrei. Tem aquela famosa discussão que você Rosh Hashanah a gente vai ver na continuação, Rabelezer e Beshua, se o mundo foi criado em Tishrei ou em Nissan. Nachbar Yitzhak Amar Ledin. Nachbar, você dá uma outra resposta. Isso que a Mishnah falou que um de Tishrei é Rosh Hashanah dos anos, quer dizer, para o julgamento sobre o ano inteiro, que é no Rosh Hashanah. Dirtiv Mereshit Hashanah Be'ad Acharit Shana, do início do ano até o final do ano. Como assim? Que do início do ano é julgado, como vai ser até o final do ano. Mereshit Hashanah Idon Ma'eh Besofal, que vai ser até o final. Bonito a explicação. Mas aqui não está cheio do Tishrei. Está cheio que Deus olha para a terra de Israel e analisa ela do início do ano até o fim do ano. Eu entendo que do início do ano a gente vai julgar até o final. Legal. Quem falou que é Tishrei? Mimai de Tishrei, alguém falou que é Tishrei. Daqui que a gente aprende que em Rosh Hashanah é o julgamento. Assim direto aqui. Escrito, Tiku Bachodesh Shofar, toquem no Chodesh, no Rosh Chodesh Shofar, Baquece, no oculto Leão Hagen, no dia da nossa festa. Eis o qual é a festa que a lua está oculta? Shachodesh Mitkasebo, qual é a festa que a lua está oculta, que é, né, a lua nova, né, você não consegue ver a lua, é ver o mês, Rosh Hashanah, não tem nenhuma festa judaica que é no dia 1, só Rosh Hashanah. E a continuação do Pasuk fala que Chok Israel Hu, Mishpat Yaakov é uma lei para Israel, julgamento para o Deus de Jacob, então está vendo? Esse sinal que o julgamento é realmente em Rosh Hashanah. Tanra Rabanan dá nossos sábios algumas explicações bonitas sobre esse Pasuk, que Chok Israel Hu, Mishpat Yaakov, que é uma lei para o Yudi,
o julgamento por Deus de Jacob, Melamed, in Bedin Shlemat, Nassim Ladin, Elimkin Kichu, Bedin Shlemat, Etapodos. O Bedin celestial só entra para julgar depois que o Bedin aqui embaixo santificou um mês. Na época que santificava um mês, então decidimos que tal dia vai ser o Shaná, agora o Bedin lá em cima entra para julgar. Primeiro tem que ter Kirchhock Israel, primeiro tem que ter a lei do judeu, a lei do povo, aqui embaixo decidindo que o Shaná é tal dia, para depois ter o Mishpat, que é o julgamento do Deus de Jacob. Tem aí, damos uma outra braita, uma outra ideia com esse pasuk, que uma lei para Israel. Será que só o judeu que é julgado em Israel? Leomot olaminain, para os outros povos, quem falou que é julgado em Rosh Hashanah? Lomar, Mishpat, que é o julgamento para Deus de Jacob. Deus está fazendo julgamento, não é só para o povo judeu, para todo mundo. Ah, então se é assim, quem não mata Lomar que por que você fala então que é uma lei para Israel? É uma lei para todos? Realmente, Israel não é sempre Faladino, porque o judeu é julgado primeiro. Na verdade, através dos judeus acaba sendo julgado o mundo inteiro. Mas o judeu é julgado primeiro. Que de Rafizda, como Rafizda falou. É Rafizda, Melech Vetzibur, um rei e o público, o povão. Melech Nechas Faladino, um rei é julgado primeiro. Shnemar, Mishpat Avdo, Mishpat Amo Israel. O rei Shlomo falou, se Deus você vai fazer o julgamento do seu servo, está se referindo a ele. O Mishpat Amo, o julgamento do seu povo. Então, o rei é julgado primeiro e depois o povo. Aqui também, o nosso povo será julgado primeiro e depois os goim. Maitama, qual o motivo? Ibaitema, se você quiser dizer, seja um motivo é lavorach ara, não é derech eretz, não é bonito. Lemika, mal acabará e o rei fica de fora esperando. O rei vai entrar primeiro. A mesma coisa, o judeu é julgado primeiro, tem preferência na fila. Vei Baitema, outra explicação. Mikame delifos haronav. Antes que aumente a ira, quer dizer, depois já teve um julgamento, já viu o pecado, então primeiro vamos julgar logo o rei, depois para julgar o povo, para não ficar muito nervosismo. Outra coisa, o Yudi é julgado primeiro em Rosh Hashanah, através do Yudi o mundo inteiro é julgado.